figurou um cão matando pessoas no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho a playlist Sonhos com Cães. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Uma pessoa compartilhou conosco o seguinte: eu sonhei que eu estava bem tranquilo passeando pelas ruas da minha cidade. Aí em seguida eu vim para casa e eu chego no quintal e começo a lembrar de tudo que fiz. Aí a minha irmã e o meu irmão mais novo vêm para lá também. Quando eu escuto, só tá entrando, era um cachorro. Não era pitbull. Era o maior e tinha um pouco mais de pelo. Para ir para o quintal aqui, tem uma área e passa uma porta que não tem porta. Aí o cachorro já veio meio que sabendo onde a gente estava. Na hora que ele veio em mim, apareceu uma outra pessoa que não sei quem era e o cachorro agarrou no pescoço dele e começou a matá-lo. Meu irmão tentou correr, mas estava lento. O cachorro matou. Pior que deu para ver rasgando. Aí eu tentei passar pela porta, mas a minha irmã veio junto, a gente se prendeu, mas quando saímos, só eu consegui. Corri para dentro de casa falando, fecha a porta rápido. E ninguém me ouvia. O pior é que o meu pai, que nem aqui mora, estava deitado na frente da casa, quase na calçada, e não viu nada acontecer. Aí eu acordei desesperado e passei uns segundos imóvel até entender que foi um sonho. Não sei se tem significado, mas ver as mortes pelo cachorro me assustou demais. Pode estar vendo? Finaliza o internauta. Bom, aqui, nesse sonho, você está recebendo muita informação, porque a parte subconsciente da sua psique é ela que produz o sonho para a parte consciente decodificar e trabalhar as informações que recebe. O subconsciente produz a mensagem desse jeito, codificada na linguagem arquetípica, para não bater de frente com a opinião consciente do sonhador, respeitando sempre o livre-arbítrio. Cada um faz com a sua vida o que bem entender aqui nessa dimensão, aqui nesse planeta. E nesse sonho você estava atacando pessoas, era você aquele cão. Mas na vida desperta você está sendo impactado diretamente por algo que faz mal para os familiares. Você está inconscientemente trabalhando contra todos. Você precisa prestar atenção a um assunto chamado arquétipos. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde os meus vídeos estão em ordem alfabética. Ali você encontra playlists que falam de arquétipos. Entenda melhor esse assunto, porque quando você visualiza imagens na sala, ou souvenirs, ou estátuas, você é impactado por o arquétipo representado por aquele design. Elias, o que é arquétipo? Arquétipo é a essência primordial de coisas e pessoas na perfeição. Todo design compreende informações perfeitas em si, mas isso impacta no subconsciente do visualizador. Quando você põe a imagem de uma coruja na parede, isso ali impacta no subconsciente. Então você precisa primeiramente ver a decoração do seu celular, do seu quarto, do seu ambiente cotidiano, para ver se você não tem imagens ali que constituem arquétipos negativos, arquétipos destruidores. Bom, por uma outra via, a pessoa pode ter um sonho como esse quando ela está frequentando o centro espírita, pessoas ligadas ao misticismo, ao ocultismo. Por quê? Porque muitas vezes você vê uma pessoa bela e formosa, espiritual, atendendo, e você pensa que ali habita o bem, o bom e o belo do cosmos. Mas por trás existe uma falange que atua, que domina e controla o atendente espiritual. E também pode ser que aquele atendente espiritual faça muita
coisa negativa para manter o poder, como por exemplo, sacrifício de animais. E tem pessoas que sacrificam pessoas também. Então você, por uma face, por um lado, visualiza um belo atendente, mas por trás dele estão muitas coisas negativas. E você é o pecador, porque é sua responsabilidade, é você que está consultando gente que você não conhece. Aí você vai ali, pega uma bênção, trabalha, pede ajuda para o Espírito, o Pai de Santo, o Ciclano, o Beltrano espiritual lá, da igreja lá, e só porque aquela energia vai junto com você. Mas ela é pecadora, ela é karma. Ela é fraudulenta. Daí você começa a trabalhar na sua vida inconscientemente. Você pensa que está fazendo bem para o seu irmão, mas você não está, não. Você pensa que está se comunicando com o seu pai, mas não está, não. Você pensa que está abrindo portas para sua irmã, mas o inverso está acontecendo na vida real. Porque você está sendo conduzido no seu mental. É muito impactante isso. No momento, a pessoa não enxerga nada, mas lá adiante, quando ela olha para trás, ela vê a baita sujeira que ela mesma fez, mas porque ela também foi enganada. Então cuide com pessoas espirituais que você consulta. Cuide com o seu mental, porque o seu mental é poderoso. Quando você abre um portal na mente e deixa vir de lá um ser, isso não é uma brincadeira. Isso é uma realidade à parte, cuide muito com isso. Porque o mental do ser humano é magnético e cria ondas. A imaginação cria a realidade. E as falácias mental e verbal, ambas são equivalentes em poder e transmutam eventos. E quando a pessoa se autoafirma, ela realmente se autoempodera. Você não está compreendendo bem o que você está fazendo também no perispírito. Como, por exemplo, você pode contar com um poder à parte, externo, e ele é sorrateiro. Na verdade, ele não resolve nada para você e você pensa que ele está resolvendo. O que ele faz? De noite, quando você dorme, o seu perispírito se desdobra, são os corpos emocionais súteis. Fica só o seu corpo carnal na cama e os seus corpos astrais se destacam do corpo. E esse poder com o qual você fez algum tipo de conexão conduz você. É ele que está levando você para lá e para cá. E você está fazendo mal para os outros. Porque tem um poder no astral que está conduzindo você lá. Isso é tão poderoso e tão impactante que quando uma pessoa deita para dormir, ela pode se desdobrar durante a noite. Ela vai lá e empurra o inimigo dela de uma escada abaixo, se a hora é apropriada, e volta para o corpo. E é assim que tem um poder fazendo com você. Você está atuando de uma forma inconsciente e precisa se livrar disso. Mas é por isso que o cão entrou direto, ele sabia tudo dentro da casa. E é por isso que o seu pai não ouviu, porque era você mesmo. E você não está podendo ouvir a si mesmo. Você precisa tirar uma venda que existe na sua psique. Mas sozinho você não vai conseguir. Porque os poderes representados pelo cachorro, eles são extremamente poderosos. Então, o que tem que ser feito todos os dias de sua parte é a entrega do perispírito. Pegue antes de dormir meio copo de água em mãos e ore um Pai Nosso. E em seguida fale: querido e maravilhoso poder criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração. E com imorredora felicidade, com extasiante gratidão, eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo. E também do GPS, guardiões, protetores e simpatizantes, é de todo o meu coração, é de toda a minha confiança, já aconteceu, está feito. Amém. Dito isso, tome a metade daquela água e vá dormir. No dia seguinte, ao acordar, tome o restante daquela água. Faça isso todos os dias, para que a divina providência, a tríade GPS,
faça a gestão desse período ali onde você está trabalhando inconscientemente. Você está destacado do corpo. A divina providência vai utilizar o seu perispírito no plano astral para fazer ajustes, retificações, acordos, muita coisa imprescindível aí para que você realmente fique bem e bem orientado também na sua intuição, no seu mental. A tríade GPS não ajuda qualquer pessoa por aí. A tríade GPS só ajuda quem admite que precisa de ajuda e pede ajuda. E quando você fala, já aconteceu, está feito, ao final de uma afirmação ou de uma oração, você está fazendo uso de um código ultrapoderoso cósmico. Isso realmente está acontecendo. Já aconteceu, está feito, é o código que os atendentes espirituais de todas as religiões usam para beneficiar os seus concrentes. Então, faça você também uso desse poder, porque Deus, o Todo-Poderoso, é para todos. E Ele deu também para você os poderes individuais. Aí o poder da imaginação, do pensamento, da falácia, da autoafirmação. Prezado internauta, eu quero agora que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo espiritual do meu trabalho prospecta bem para todos o amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado pelo seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.